ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Chuva de 3 horas causa transtornos na capital. O muro caiu em cima de um homem durante a tempestade. Mais de 90% dos ônibus que circulam em Manaus estão com a documentação irregular. Lançada na capital, Semana de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Governo do Estado e Prefeitura lançam pacotes de obras de infraestrutura para as zonas norte e leste de Manaus. Competição sobre rodinhas mostra a habilidade das competidoras radicais de skate, longboard e patins. Manaus recebe a taça da Copa de 2014. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A chuva de 3 horas causou transtornos e prejuízos em algumas áreas da capital. Na Zona Oeste, o muro de uma casa caiu em cima de um homem. O bueiro transbordou e a água invadiu casas no Santo Antônio. O muro não resistiu e caiu em cima de um homem. E eu tenho problema, fiquei tão nervosa que eu não sei nem por onde foi o que aconteceu. Ele teve ferimentos na cabeça e também na perna. Eu estava na porta, em pé, observando o fluxo de água que estava entrando na casa, que estava escorrendo, que estava alagando tudo. Então foi quando caiu o muro sobre a minha cabeça e causou todo esse ferimento, né? No outro ponto da cidade, na Zona Norte, a rua Mossoró, no rio Piorini, de fato virou um rio. Quem se arriscava a passar tanto de carro quanto a pé precisava ficar atento. Teve gente que desistiu. Quando a gente chega aqui no bairro, quando começa a chover, a situação é essa que a gente encontra. Toda a rua Mossoró, não somente essa, mas as ruas adjacentes aqui, a gente verifica essa realidade. Para o acesso da população em dias de chuva fica difícil. Nesta área da cidade moram aproximadamente 500 famílias. Esta escola está desativada há 2 anos, porque toda vez que chovia, ela alagava. Todos os alunos foram transferidos para 1-7. Mesmo assim, foi complicado levar os filhos para a aula. Situação muito difícil, temos que passar por aqui de carro, muito complicado, alaga tudo, molha tudo. Eu tenho uma necessidade muito grande de trazer meu filho para a escola, que estuda aqui no 7, esse aqui estuda na Nova Cidade. Eu tenho que passar todos os dias por essa trajetória aqui e tenho que encarar essa situação. De acordo com o Instituto de Meteorologia, choveu 25 milímetros, 96 acima da média da cota histórica. Na Defesa Civil foram registradas 14 ocorrências. Já o Corpo de Bombeiros não teve nenhuma chamada. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Tefé, Boca do Acre e São Paulo de Olivença, o tempo também vai ser nublado, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Um taxista se jogou do próprio carro em movimento para fugir de bandidos durante um assalto na Zona Leste. Andrei Araújo Alves, de 18 anos, 4 adolescentes, entre eles uma menina de 13 anos usada como isca, sequestraram o taxista. Ele ficou em posse dos bandidos por volta de meia hora. Com medo das ameaças de morte, pulou do carro. O veículo ficou destruído com a batida. De acordo com a polícia, os criminosos ainda atropelaram um motoqueiro durante a fuga. O revólver calibre 38 com 3 munições foi apreendido. Andrei foi autuado em flagrante por roubo qualificado e encaminhado à cadeia pública de Manaus. E os menores levados à delegacia de apuração de atos infracionais. Em Brasília, a bancada do Amazonas e o governador José Mello se articulam para colocar em votação esta semana a PEC que prorroga os incentivos da Zona Franca de Manaus. Vamos ao vivo à capital federal, onde está a nossa repórter Marquilze Pereira. Muito boa noite, Marquilze.
Boa noite, Marcela. Aqui em Brasília, a bancada federal do Amazonas tenta se articular nos bastidores para colocar em votação a PEC da Zona Franca de Manaus. É a proposta de emenda constitucional que prorroga por 50 anos o modelo Zona Franca. Hoje desembarcou aqui em Brasília o governador do Amazonas, José Mello. Ele esteve reunido com a presidente Dilma Rousseff e, entre vários assuntos, a PEC foi um deles. Eles conversaram aí sobre os bastidores e sobre essa expectativa para a votação. Mas a expectativa é muito grande porque na semana passada o relator da proposta, o deputado federal Átila Lins, esteve reunido com o presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, que se comprometeu em agilizar todo esse processo de votação. Mas a gente só vai saber se a matéria entra na pauta amanhã à tarde, que é quando o colegiado de líderes se reúne, é uma reunião tradicional para definir a pauta da Câmara Federal. A expectativa, como eu disse, é muito grande para esta semana, já que a votação estava prevista para a semana passada, mas não aconteceu. Marcela. Obrigada. Essa foi a Marquilze Pereira falando ao vivo da capital federal de Brasília. A seguir, Governo do Estado e Prefeitura de Manaus lançam um pacote de obras de infraestrutura e ainda lançada aqui na capital a Semana de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É logo depois do intervalo.